virtualmente a nossa casa espírita, como a gente estava falando ali. Acreditamos que em breve consigamos retomar as atividades presenciais ou as palestras presenciais lá na Casa Espírita. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a codificação da doutrina espírita, né? Eu lembro que os 5 pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, né? Que Deus existe, a imortalidade da alma, que antes de sermos humanos, né, filhos dos nossos pais, nós somos, na verdade, espíritos, somos filhos de Deus, né? A carne vem da carne, mas o espírito não vem do espírito. Também o espiritismo fala para a gente sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e também a comunicabilidade dos espíritos. Hoje a gente vai conversar, então, como eu falei, um pouquinho sobre a codificação dessa doutrina. E para iniciar os nossos estudos, nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz. É um livro de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem tem o título de Executar Bem. E tem como epígrafe uma citação de João Batista, que está em Lucas, capítulo 3, versículo 13. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com que o lar que forma o mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne, ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, nos conectarmos com a divindade, nosso Mestre Jesus, nosso guia, modelo, a todos os espíritos protetores que estão sempre nos ajudando, nos acolhendo, nos guiando, que possam, Senhor, nos ajudar nesta caminhada, iluminar os nossos caminhos, fazer com que consigamos amar a todos aqueles que estão à nossa volta, consigamos aprender cada vez mais sobre os teus ensinamentos e sobre como devemos proceder, como devemos caminhar essa jornada.
Muito obrigado por tudo. Continue nos abençoando, Senhor, hoje, agora e sempre. Ilumina-nos. Seja. Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, nós vamos falar sobre a codificação espírita. A codificação espírita, ela foi codificada, né, pelo Allan Kardec. Allan Kardec era uma pessoa que se chamava Hippolyte Léon Delisle Rivail. É um francês muito estudioso. Ele estudou com o Pestalozzi na escola que ele estudava pedagogia. E ele era uma pessoa muito metódica, muito estudiosa, e quando da época dele começaram a ter alguns fenômenos que ele encarava como diferentes, e ele resolveu estudar isso aí, que eram as mesas girantes da época. E aí ele foi lá com o espírito crítico para analisar friamente aquilo lá, entender o que estava acontecendo e de repente até desmascarar essa farsa que estava acontecendo. E esse esoterismo começou a se mostrar assim, ele não conseguiu explicar o que estava acontecendo lá. Então ele, como estudioso, começou a estudar, encontrou um método de perguntas e respostas, e ele enviava as perguntas para várias partes do mundo, e aí começou a codificação espírita através de orientação dos espíritos. Lá na Bíblia, em São João, no capítulo 14, nos versículos 15, 16, 17 e 26, ele fala assim, isso está escrito no livro dos Espíritos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, na época, Jesus já nos explicou que estaria vindo um novo Consolador. O que é um Consolador? Né? Quem vai consolar as nossas aflições, né? Jesus Cristo veio com uma missão muito bonita aqui, que era mostrar a lei do amor, e até hoje a gente ainda tem que aprender muito do que ele, né, tentar praticar. Ele foi nosso principal modelo aqui nesse planeta. E depois dele veio o Espiritismo nos explicando mais a fundo essa questão do Espírito Eterno, né, falando exatamente do Espírito Eterno. Isso aí que o Allan Kardec codificou em 5 livros, que a gente chama de Pentateuco. O que é um Pentateuco? Pentateuco são 5 rolos ou 5 livros, né? A Bíblia tem o Torá, ou a Bíblia hebraica, tem o Pentateuco da Bíblia, que é Gênesis, os livros, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que a gente chama de Antigo Testamento, né? Esse é o Pentateuco da Bíblia. O Pentateuco kardeciano, que a gente chama, a codificação espírita, são os principais livros do Espiritismo, o fundamento do Espiritismo. O Allan Kardec começou a fazer essa codificação em 1854, e aí foi até o seu falecimento, ele foi melhorando em 1869. Então ele começou fazendo o Livro dos Espíritos. A gente vai conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864,
O Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Além, daí depois são os 5 livros principais, a Gênese, né, como o último livro fala sobre o começo de tudo, né? E além, depois veio uma obra que chama O que é o Espiritismo, que é um complemento, e também ele fez 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Depois que ele morreu, ainda foi editado o livro Obras Póstumas. Então, Allan Kardec, com certeza, era um espírito evoluído. Hipólito Léon Delisard Rivail, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome de um druida, se não me engano, que foi uma encarnação do espírito dele anterior a essa, e ele começou a usar esse pseudônimo nos livros da codificação espírita. Como que ele começou fazendo isso? Ele começou fazendo perguntas e respostas para os espíritos, com o livro dos espíritos, né? E ele mandava as perguntas e respostas para vários locais do planeta, assim, onde tinham médiums, e aí ele foi sintetizando isso, ele foi organizando isso, e ele foi codificando isso, né? Ele foi trabalhando, fazendo pesquisas e comparando respostas de espíritos. A gente sabe, né, que existem muitos espíritos que não estão numa situação tão elevada. Os espíritos que vêm são os zombeteiros, os espíritos brincalhões, que provavelmente ele deve ter tido muita resposta errada por brincadeira, ele deve ter tido muita resposta errada por tentar mesmo atrapalhar o trabalho dele, mas ele foi muito metódico de maneira a organizar isso tudo, comparar todas as respostas, ver o que ele tinha certeza para fazer essa codificação que a gente chama de Novo Consolador, que até hoje a gente estuda a doutrina espírita com base principalmente nos 5 livros da codificação espírita. Então, como eu estava falando, por orientação dos espíritos, né, ele editou esses 5 livros espíritas. O primeiro dele, Livro dos Espíritos, ele consiste numa série de perguntas e respostas e reuniu os ensinamentos de espíritos superiores. Prolegômenos é uma introdução do livro, né? E fala assim: na introdução do Livro dos Espíritos, este livro é a coleção dos seus, né, em preto, dos espíritos, ensinamentos, ou seja, dos ensinamentos dos espíritos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos da filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Isso aí está escrito lá em Prolegômenos. E o que ele fez? Dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Ele começa a primeira parte falando das causas primárias. Capítulo 1, o que ele fala? Deus, de Deus. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ou seja, de toda a codificação dos 5 livros, qual que é a primeira coisa que a gente acha lá? A primeira pergunta: que é Deus? Não é quem é Deus, não é o que é Deus, não é que coisa que é Deus. A pergunta é só: que é Deus? E a codificação, né, as respostas foram as seguintes: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem uma explicação numa nota especial da FEB que fala assim sobre essa pergunta: hoje creem, a sua fé é inabalável, porque é sentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas,
e a prova de sua força é que se esforçam para se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando os seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Que bom se nós espíritas, né, fôssemos, tivéssemos todas essas qualidades, né, sem acepção de raças, de castas, de seitas, perdoando os inimigos e retribuindo o mal com o bem, né? Mas é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está estudando, que a gente está tentando nos tornarmos pessoas melhores. E uma das coisas que o Espiritismo nos ensina é que o Espírito só progride, ele não regride. Ele pode até estacionar, mas ele só progride. Então, a partir do momento que você aprendeu certas coisas, que você entendeu certos desígnios de Deus, não tem como mais você desentender, entendeu? A gente pode ficar estacionado um certo tempo, mas a nossa jornada é sempre para frente, é sempre progressista. A codificação espírita, ela tem essas 5 obras básicas, o Pentateuco Kardeciano, mas ela foi complementada com o tempo, né? A doutrina espírita, ela tem muitos livros, ela tem, uma infinidade de livros. Aqui no Brasil, a gente teve o Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros, não sei exatamente quantos livros ele escreveu, várias sumidades aí da doutrina espírita que vem aprimorando, vem complementando a doutrina espírita, né? Ela não chegou pronta e imutável, ela chegou com uma codificação, e a tendência assim, da doutrina espírita como nossa, é de evolução, né? Então as coisas vão chegando conforme o nosso entendimento, conforme o nosso merecimento e conforme nós temos condição de entendimento, né? Então, o Livro dos Espíritos, como eu estava falando, a parte primeira é das causas primárias. Depois ele vem, ele fala sobre a questão dos mundos, formação dos mundos, dos seres, como foram feitos e tudo mais. A segunda parte fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né, que é o mundo como é na parte espiritual. A parte terceira, muito interessante, fala sobre das leis morais, quais são as leis morais. E, para finalizar, a quarta parte do Livro dos Espíritos, ele trata das esperanças e consolações. Então ele vem evoluindo de forma a nos mostrar como que é a questão de Deus, como que é o mundo dos espíritos, espírita, quais são as leis, né, aplicáveis a tudo isso, e quais são as esperanças e consolações que temos, né? A gente fica preocupado no começo, depois a gente vê no final que tem muita esperança e consolações, que é falando sobre essa questão do Consolador prometido. Depois do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, que ele reúne um ensino especial dos espíritos sobre a teoria dos gêneros, das manifestações, das comunicações do mundo material com o mundo invisível, do desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades, os tropeços que a gente pode encontrar na prática do espiritismo, né? É um manual dispensável para quem quer participar, para quem tem a mediunidade aflorada. É um livro bem interessante. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que a maioria das pessoas usa para fazer o Evangelho no lar. É um livro que tem citações da Bíblia e explicações depois dos espíritos de luz, os espíritos que nos mostram o que queria realmente dizer aquela mensagem, né? É um verdadeiro manual da vida. A gente encontra ali
profundos apontamentos sobre os ensinamentos morais de Cristo e onde a gente pode aplicar isso na nossa vida. Eu queria ler aqui, vocês já estão achando chato, mas eu vou ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Isso foi ditado pelo Espírito da Verdade. Esse livro é dividido em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para os seus dogmas e o ensino moral, que é o que mais importa da vida de Jesus, o ensino moral que ele nos trouxe, né? O 4º livro é o livro que se chama O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele vem explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Muitas coisas a gente analisando materialmente, só em uma encarnação, só em uma vida, não tem explicação. É como se Deus fosse injusto. E esse livro, O Céu e o Inferno, vem nos mostrar essa justiça divina, que forma que isso funciona. E, por fim, o 5º livro se chama A Gênese, o livro que mostra o começo de tudo, né? O Espiritismo e a ciência, como que eles se complementam, como que eles se completam. Que a ciência sem o Espiritismo é impotente, e o Espiritismo sem a ciência ficaria sem o suporte, né? Então essas são as 5 obras do Pentateuco kardeciano e nos mostram todo esse trabalho que Kardec teve para trazer o novo Consolador, ou seja, para trazer notícias, mensagens, ensinamentos, estudo, para que possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Tivemos primeiro Moisés, que nos trouxe a tábua dos 10 mandamentos, tivemos Jesus com a sua lei do amor, e tivemos o Espiritismo, que apesar de ter Allan Kardec como seu codificador, ele não é baseado em uma só pessoa, ele é baseado nos ensinamentos dos Espíritos. Então, é uma pleiade de espíritos, é uma participação que a gente não entende bem ainda como que é isso, mas assim, os espíritos elevados, seres elevados, de forma conjunta, auxiliaram Allan Kardec a nos codificar isso, a escrever isso, de forma que a gente possa entender e sobre as leis, um pouquinho mais sobre as leis de Deus, sobre como devemos agir nesse planeta, sobre como podemos entender sobre a sua justiça, da onde viemos e para onde provavelmente vamos. E da onde viemos, sabemos que viemos simples e ignorantes, e para onde vamos,
Vamos em busca da perfeição relativa, vamos em busca de Deus Pai Todo-Poderoso, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo os ensinamentos da doutrina espírita. Eu queria falar isso. Acho que tá bom já. Quem quiser ler as obras, são muito explicativas, são muito importantes para que todo espírita conheça primeiro as 5 obras básicas e depois tem muita coisa aí para frente, né? Muito ensinamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Falei que o Miguel ia me ajudar hoje, tá bem quietinho ali. Sinal que não precisa ajuda. Não precisa ajuda, então, como ninguém quer fazer pergunta, né? Vamos encerrar as perguntas por aqui, tá? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, mesmo que virtualmente, mas todos unidos em busca do conhecimento, em busca de inspirações, em busca de revelações, que possamos usar isso tudo em nossas vidas, que possamos aprender com os livros da doutrina espírita e que tenhamos discernimento para encarar a vida de uma forma mais leve, de uma forma que possamos amar e possamos conviver de forma pacífica com todos aqueles que estão à nossa volta, que sabemos que nada é por acaso, nenhuma pessoa que cruza o nosso caminho sem nenhum objetivo. Todos temos que receber e também dar muito. Muito obrigado por tudo, Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre, abençoa-nos, que assim seja. Boa noite a todos. Jefferson, só lembrando, né? Relembrando aí, dia 18 passado, dia 18 de abril, que foi a publicação do Livro dos Espíritos, né? Há 166 anos. Também é comemorado no Brasil o Dia do Espírita. Cortou aí. O dia do quê? Dia do Espírita. Ah, tá. Isso. Dia do Espírita. Dia 18 de abril. E o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Isso.